Buenas, gurizada, tudo bem? Meu nome é Cristiano Fetter, eu sou mestre em Ciências do Movimento Humano pela URGS, treinador da Upfit Trail e um dos fundadores da Raiz Trail lá do Rio Grande do Sul. Bom, primeiro eu queria agradecer por vocês estarem na minha primeira videoaula. Essa vai ser uma sequência de 4 videoaulas, falando na primeira sobre trail running, na segunda sobre corrida de montanha, na terceira sobre skyrunning e na quarta as semelhanças e as diferenças dentre essas modalidades. Bom, o que nós vamos aprender na aula de hoje sobre trail running? Nós vamos falar do início do esporte e contar um pouco da história dele até aqui. Vamos ver as principais características e saber quem regula essa modalidade. E antes de mais nada, eu queria contar uma história que foi a história motivadora para que eu criasse essa sequência de videoaulas. Porque eu acho muito importante conhecer as regras do jogo. E você, sabe as regras do jogo? Bom, quando eu era pequeno, eu fazia parte de uma escolinha de futebol de campo. E eu fui disputar um campeonato em um outro local. E chegando nesse outro local, o campo estava interditado e a gente teve que jogar dentro do ginásio. E todo mundo sabe que o futebol de campo e o futsal são modalidades muito próximas, mas completamente diferentes nas suas regras e nos seus equipamentos. Isso é muito importante porque isso vai reger tudo que a gente vai falar depois sobre trail, corrida de montanha, sky. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque nessa época a gente teve que jogar com os tênis que a gente estava, o tênis normal, sem os nossos equipamentos, que eram a chuteira. E logo a primeira bola que saiu para a lateral, meu colega saiu correndo, pegou a bola e arremessou com a mão. E, obviamente, foi revertido porque as regras do jogo são diferentes. Então eu não preciso nem dizer que a gente perdeu esse campeonato, perdeu feio, porque a gente não estava nem com os equipamentos, nem sabia todas as regras do jogo. Bom, pessoal, mas vamos falar do trail. E eu queria que vocês observassem essas imagens. Ali tem vídeos do YouTube, grandes portais de notícia que confundem a corrida de montanha com o trail running, principalmente. Então, eu queria trazer essa primeira videoaula para a gente definir bem o que é o trail running, que é a grande maioria das provas que a gente tem no Brasil, certo? Mas vamos falar um pouquinho do início desse esporte. Bom, o início do esporte, ele tem como primeira referência o rei Malcolm, lá no século XI. Esse rei, ele fazia competição entre os possíveis mensageiros, onde eles atravessavam as colinas da Escócia, as montanhas da Escócia, correndo. E quem ganhasse seria o mensageiro do rei, que para a época era uma coisa muito importante. Ainda naquela região, na região da Cúmbria, uma região próxima, nasceu o termo field running, porque nessa região eles chamavam as montanhas de field, então veio o nome de field running. Ainda nesse sentido assim de algumas referências, existe algumas lendas desta época onde o rei oferecia uma competição entre mulheres
correndo pelas montanhas, e aquela que ganhasse se casava com o rei. Mas isso são algumas lendas, algumas referências não muito bem documentadas. Então, só estou contando aqui um pouco mais. Mas o que a gente chama de trail running moderno vem das Ilhas Britânicas, certo? Em 1820. Por quê? Porque nessa época tinha foi introduzida, foi colocada a modalidade trail running dentro das festividades dos vilarejos das cidades próximas. Então ali é considerado o início do trail running moderno. Mas a primeira prova de trail ela vem em 1977, que é uma prova que a grande maioria das pessoas conhece, que se chama Western States, uma prova de 100 milhas ou 160 quilômetros nos Estados Unidos, e ela é considerada a primeira prova, mas ela tem uma história peculiar. Qual que é a história peculiar? Em 1974 teve ela é uma prova, ela iniciou como uma prova de 160 quilômetros, mas que era percorrida a cavalo. Só que em 1974 um dos atletas, um dos cavalos dos atletas acabou se machucando, ele não ia ter cavalo para fazer esses 160 quilômetros, e ele falou, não, mas eu quero participar, eu vou participar sem o cavalo. Todo mundo achou que era impossível, porque ainda tinha um agravante, eram 160 quilômetros com um desnível positivo absurdo de, se eu não me engano, 5.000 metros positivo, e ele teria que fazer isso em menos de 24 horas. E ele conseguiu, em 1974, o primeiro homem a realizar essa façanha, dando início ao trail running, a primeira prova que acontece até hoje. Então vamos para a definição de trail running. Da onde nasce a definição de trail running? Em 2012 foi feita a primeira conferência de trail running em Courmayeur, que reuniu grandes nomes, grandes personalidades do esporte, atletas de elite, organizadores de prova, jornalista, personalidades, marcas. Todas essas pessoas se reuniram para organizar o esporte, né? Colocar regras e organizar ele para que ele fosse praticado de uma forma única em vários lugares. E essas pessoas foram criados grupos de trabalho, principalmente por continentes, regiões, né? E em 2013 nasce a International Trail Running Association. E isso é muito importante para o esporte, porque a ITRA hoje é quem de alguma forma regula o esporte, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Segundo a ITRA e segundo esta conferência, o trail running tem algumas características. Ela é uma corrida a pé em ambiente natural. Pode ser montanha, neve, praia, trilha, enfim. Desde que ela tenha menos de 20% de asfalto ou pavimento. E isso é muito importante porque aqui no Brasil a grande maioria das provas são de trail running, que algumas são confundidas com corrida de montanha e outras com sky, mas a grande maioria
é de trail running, mas a gente vai ver isso aos poucos, vai construindo essas definições aos poucos. Vamos a outras características. Ela pode ter de 1 a mais de 300 km. Na verdade, foi colocado 300 km, mas é basicamente infinito, né? Não existe um limite. Ela tem que ser toda balizada. O atleta não precisa levar mapa, bússola, se guiar por GPS, nada. Ela precisa estar toda balizada. Ela pode ser de autossuficiência, que significa tu levar tudo que tu come e bebe e os possíveis equipamentos obrigatórios dentro da mochila, tu tem que levar contigo. Ou semissuficiência, que aí são compostos de hidratação e outras características. Ela pode ter uma ou várias etapas. Ela pode ser em solo, ela pode ser solo ou em times. Ela não precisa necessariamente largar e chegar no mesmo lugar. E outra coisa que é extremamente importante para que a gente entenda o esporte, ela pode ser usado equipamentos nas provas de trail running. Bom, quem regula tudo isso? Em 2015, a IAAF colocou o trail running no escopo, né, no seu guarda-chuva de modalidades. Então, o trail running é uma modalidade do atletismo, assim, é uma disciplina do atletismo, assim como a maratona, assim como os 10 mil metros, assim como os 100 metros. Então, tudo está dentro do guarda-chuva do atletismo. Então, eu coloquei só aqui que hoje, em 2019, a IAAF trocou o seu nome para World Athletics. Então, se alguém for procurar nas regras, tá lá World Athletics. Uma outra característica bem importante é que a IAAF, quando ela foi colocar o trail no seu escopo, ela agregou a ITRA, toda a ITRA faz parte hoje, ela é o órgão que regula o trail running para a IAAF. Então, por isso que eu falei anteriormente que quem regula o trail de alguma forma é a ITRA, porque ela simplesmente presta contas à IAAF. Bom, mas no Brasil, né, especificamente, quem que diz, quem que regula o nosso esporte? É a CBAT, porque a CBAT é a confederação que é ligada à IAAF ou World Athletics agora. E na tradução do esporte para o português ficou corrida em trilha, certo? Então, no Brasil, o trail running é corrida em trilha. E em 2019, a FAERGS, que dentro dessa hierarquia é World Athletics ou IAAF, CBAT, FAERGS, que é a Federação do Rio Grande do Sul, as federações. E eu coloquei aqui porque é importante isso em ver quem regula no Brasil, porque a FAERGS está hoje regulando o primeiro campeonato gaúcho de trail running. E regulou em 2019 o primeiro campeonato gaúcho de trail running, que é o nome antigo. Hoje já foi atualizado para campeonato gaúcho de corrida em trilha, porque foi feita a tradução para o português do trail running, certo? Então, um breve resumo do que a gente viu aqui.
lá o rei Malcolm do século XI, a primeira prova em 77, a ITRA nascendo em 2013, a IAAF colocando a ITRA e regulando o esporte em 2015. Em 2019 eu coloquei o Campeonato Gaúcho, né, puxando a brasa para o meu assado porque eu sou gaúcho, mas em 2019 também teve o Campeonato Baiano, que são os primeiros campeonatos regionais que a gente tem aqui no Brasil. Isso é fundamental para o crescimento do esporte. Eu coloquei esse resumo principalmente para que a gente observe que o trail, ou corrida em trilha, traduzindo para o português, ele iniciou em 2013. Nós estamos em 2020. Nós temos um esporte extremamente novo e é por isso que a gente precisa entender as regras deste esporte, as características dele, para que a gente possa treinar da melhor forma para ele e se preparar para as provas sabendo de suas regras. Tá? Isso vai ser importante, esse entendimento, para a sequência das videoaulas que eu estou programando, porque vocês vão ver que para frente a corrida de montanha tem uma outra característica, o skyrunning tem outra característica, que são as modalidades que hoje se praticam aqui no Brasil, tá? Então eu queria agradecer a vocês por ter vindo até aqui. Se inscrevam aí no meu canal, me sigam lá no Instagram, e eu tenho um podcast chamado Fora da Trilha, onde eu faço algumas discussões, algumas entrevistas eventuais, mas é muito legal se vocês pudessem me seguir, dar feedback do que vocês acharam dessa aula e dos conteúdos que estão sendo gerados por aqui. Tá, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.